Olá pessoal, a gente vai dar início hoje à nossa segunda aula do assunto Infraestrutura de Redes de Computadores do curso Técnico de Redes de Computadores. Professor Alex Leal. O conteúdo abordado nesse nosso encontro de hoje é canal de comunicação, especificações de cabos par trançado, crimpagem de cabos UTP, problemas de encontros entre os cabos par trançados, meio de acesso de redes e apresentação das ferramentas que vão ser utilizadas para confeccionar nossa rede hoje. Então, esse é o nosso conteúdo abordado no nosso encontro de hoje. Canal de comunicação, meio físico. O que é o meio físico? No caso, o transmissor, receptor por onde vão transmitir os sinais eletromagnéticos. Tipos: canais de fio, que são os cabos par trançado e coaxial. Canal de rádio, conforme nossa aula passada a gente falou, espaços livres, né? E canal óptico, né, que utiliza fibra ótica, que são os meios de comunicação da nossa infraestrutura de rede que são utilizados. Canal de rádio, espaço livre, meio físico das comunicações de rádio, está relacionado a uns segmentos de aspecto de frequência que ocupa pelas ondas eletromagnéticas, né? Eletromagnética. Então, por isso que a gente trabalha hoje com esse tipo de comunicação, não é isso? Conjunto de fios são os condutores elétrons transmitindo sinais. Pode ser instalado no modo de aéreo, aterrado, subterrâneo, submerso nos rios de longas distâncias, né? São os chamados canal de fios, né? Então, no caso, dentro do ambiente de rede, utiliza também os canais de fio. Pode também hoje trabalhar o canal de fios em oceanos ou embutidos em paredes e até mesmo em piso. Possui característica própria para escolher a adequação da estrutura de rede utilizada. Canal de fibra, condutor de luz que transporta informações sobre forma de luz e vantagens, né? As vantagens são o quê? Aterramentos de baixa qualidade, permitir elevação da taxa de transmissão e outro mais, no caso do canal de fibra, né? Cabeamento de rede. Cabeamento de rede, o correto vai ser determinado o sucesso da implantação de uma rede. Então, dependendo do cabeamento, é que vai ser o sucesso da nossa rede. O tipo de cabos utilizado, forma como vai ser instalado, a forma como vai ser operar essa instalação, a desvantagem e vantagem de um cabo. Pode se destacar em 3 grupos, né? Podemos se destacar em 3 grupos. Quais são? Utilizados pela grande parte da rede. Primeiro, cabo coaxial. Segundo, cabo par trançado, blindado ou não blindado e fibra ótica. Então, o tipo de cabeamento tem esses tipos utilizados. Tipo de cabo utilizado, forma como vai ser instalado, né? Forma como vai operar e a desvantagem e vantagem de utilizar um cabo de rede de péssima qualidade. Podemos ser destacados esses 3 grupos que são utilizados pelas grandes partes das redes. Quais são os tipos de cabos utilizados? Cabo coaxial, par de fios, né, que é o chamado par trançado, blindagem ou não blindagem e fibra ótica. Aí, conforme o slide, vocês estão observando que tem um cabo coaxial, tá? Esse cabozinho coaxial aí, hoje é muito utilizado, não em redes mais, mas e sim em alguns tipos de TV a cabos, né? Eles são utilizados muito ainda. Algumas internet via rádio também utilizam cabo coaxial. Então, o cabo coaxial ele deixou de ser utilizado pelo fato de ele ter o quê? Não ter uma flexibilidade muito boa,
né? Ele tem um baixo custo, mas também questão da flexibilidade. É um cabo que hoje deixou de ser utilizado em redes. Tá? O conector do cabo coaxial utiliza o conexor BNC, né, macho, pode ser também usado tanto para crimpagem ou soldado. No caso, o conector BNC, você pode usar tanto como crimpagem, né, que use um alicatezinho específico para fazer essa crimpagem, ou se não soldado no próprio cabo. Terminador, usado para terminar a rede, né? No caso, quando aquela topologia lá em barra, que a gente trabalhou na nossa aula passada, vocês observem que ela precisa utilizar um terminador nas pontas, né? Também precisa de um conector tipo T, né? Usado nas ligações das placas de rede com cabos de rede. Conforme no slide, está aí observando a imagem. Essa imagem mostra aí o conector tipo T, mostra o terminador na ponta. Esse aí é o desencapador do cabo coaxial. Então vocês vão precisar utilizar um desencapador para poder tirar a parte do cabo, para poder começar a confeccionar o cabo coaxial, né? Outro cabo que trabalha também em redes, hoje é muito utilizado, que vocês encontram muito no nosso mercado hoje, é o cabo par trançado. O cabo par trançado vocês encontram ele aí, no caso azul, ou também tem várias cores específicas, né? Geralmente uma rede de infraestrutura, cada cor dessa daí pode ser especificada como para o servidor de arquivo, servidor de banco de dados, servidor de e-mail, servidor de internet. Então, quando está dentro do lado do rack montado. Então, conforme o cabo par trançado, conforme a imagem anterior, a gente vê, observe que eles são 4 pares, né? Então, o cabo par trançado hoje, ele é muito utilizado, né? O cabo par trançado tem a finalidade de evitar interferência e ruídos causados pelos fios adjuntos. Então, esse cabo par trançado ele não pode passar junto com a mesma cabo de corrente elétrica, porque dá interferência, né? E outro detalhe importante do cabo par trançado também, que a sua distância máxima de um ponto para outro não pode ultrapassar 100 metros, conforme você observa aí no slide. Então, tipo de cabo par trançado. Hoje no mercado encontramos vários modelos de cabo par trançado. Cabo par trançado sem blindagem, né? Que é o conhecido muito como cabo TP, né? Então esse cabo TP também utiliza-se hoje categoria 5, tá? Mas já tem também categoria 6. A distância máxima, como eu já falei para vocês, é 100 metros, conforme ali, tá? A taxa de transferência dele é 100 megabits por segundo, utilizando o cabo categoria 5, tá? Então, é um cabo muito utilizado hoje, encontrado hoje. Uma das marcas bem conhecidas hoje desse cabo, que tem uma qualidade boa na hora da infraestrutura de rede, é a marca Furukawa. E aí, observando a imagem, temos também um conector EJ45. EJ45 é o conector macho que fica conectado nas pontas dos cabos UTP, que é o cabo categoria 5. Existe toda uma sequência lógica para ser conectado no conectorzinho aí. Tá? Então, cabo categoria 6 e 7, conforme mostra a imagem, já é um modelo mais atualizado, na categoria mais atualizada. Nessa categoria mais atualizada, nós já encontramos uma taxa de transferência maior. Já vi um cabo com blindagem, que é relacionada contra a interferência de campos eletromagnéticos. Problema muito encontrado hoje no cabo par trançado. Dos problemas muito é a qualidade dos conectores, né? Esse conectorzinho RJ45, quando não é muito bom encontrar no mercado, ele tem vários problemas na nossa rede. Tamanho dos cabos também, quantidade de dobras, né? Às vezes tem uma dobra muito radical mesmo nas tubulações, pode ser também influenciar em problemas no cabo, né? Maneira como o cabo são lançados, né? Lançado dentro de uma tubulação, né?
defeito e imperfeições do cabo, né? Isso, a qualidade dos cabos também conta muito. Por isso que eu falei que tem uma marca hoje que é bem considerada boa para se trabalhar, que é a Furukawa. Então o acessório, como vocês estão observando aí, esse acessório aí é o conector RJ45, né? Existe também ele o RJ11, que é utilizado para a linha telefônica, tá? Possui, o RJ11 só possui quatro pares, e o de rede possui 8 vias, né? Que é no caso esse maior, tá? Aí vocês estão observando o cabo clipado, blindado e o não blindado, né? O blindado, esse do meu lado direito, né? E o não blindado do lado esquerdo. Clipagem do cabo. Então eu vou mostrar para vocês agora como é confeccionar esse cabo UTP. Ferramentas, cabo UTP para ligação entre os PCs na rede, conectores RJ45, alicate de clipagem, né? Um alicatezinho específico para você conectar o RJ45 ao cabo, testador de rede, né? Desencapador e a capazinha de plástico que são utilizados para proteger o RJ45. Apresentação das ferramentas conforme a imagem. Você tem aí o cabo, os conectores, o alicate de clipagem, o testador, o desencapador e os protetorzinhos do conector RJ45. Alicate de clipagem. Esse alicate é o que utiliza para confeccionar a rede. Tem a lâmina, né, comum aí. O 2, a lâmina para desencapar o fio. E o 3, específico, a fenda para a clipagem do conector, né? Então, existe toda uma etapa de passo para até construir seu cabo. Primeiro passo da clipagem, desencapar o fio de cada de 3 a 5 centímetros. Depois você vai desembaraçar, por isso que ele é chamado par trançado, porque ele vem todo trançado, você vai ter que desembaraçar os pares de fios para alinhamento dos cabos específicos. Então, vocês vão ter que deixar todo alinhado. Depois que deixou todo alinhado, você vai ter que colocar ele na sequência, conforme o padrão específico, que é o 58A, 56A e o B também, que a gente vai ver mais na frente, tá? Serão encontrados 4 pares de fios, o pares branco, azul, laranja e verde e marrom, tá? Conforme a imagem. Então tá aqui, ó. Os padrões que podem ser conectados é o 58A e o 50 e não, é 568A, 568B, né? Onde existe um padrão aí ser conectado. Se eu usar numa ponta o 568A, se for uma rede crossover, na outra ponta eu tenho que utilizar o 568B. Mas se for uma conexão direta entre computador e switch ou hub, né, ou modem, então nas pontas eu posso utilizar duas, 568A ou 568B. O padrão está aí, a sequência, vocês observam que o padrão 568A começa branco do verde, branco do laranja, azul e assim sucessivamente. E o 568B ele já começa com o branco do laranja, branco do verde. Então, se vocês observar, a sequência é diferente. E aí vocês estão observando ele conectado, as duas pontas. Então, no caso do exemplo aí, eu tenho uma conexão usado para ligação de PC, hubs, modems ou switch, né? Isso, no caso, eu estou mostrando aí o padrão 568A. Crossover, né? Para crossover, que é a ligação entre um computador e outro. E numa ponta fica o 568A, o padrão, e na outra ponta, conforme slide, 568B. Ligação crossover, conforme eu mostrei para vocês, crossover eu só ligo entre dois computadores. Conforme o slide, vocês estão observando que a imagem aí mostra bem clara a conexão entre dois computadores, né? Então, como confeccionar o cabo par trançado? Desencapar o cabo, colocar na sequência, colocar no conector RJ45, alinhar os pares,
conferir se está tudo certinho, a sequência nos padrões 568A e 568B, dependendo do que você escolheu. Depois da crimpagem, você vai conectar o conector RJ45. Uma situação que é importante observar, a gente tem dois exemplos aí, um mal conectado e o outro bem feito, né? Com o cabo bem montado. Observe a distância ali também. Conforme o segundo aí, vocês têm que observar que está distante. Então há um risco muito grande de quebrar o cabo, né? De corromper. No caso, o outro, o cabo está preso no conector. Depois de pronto, você vai ter que utilizar o testador para fazer essa conexão, né? O testador para testar, para saber se está mesmo passando as informações direitinho de um ponto para outro. Depois de testado, um exemplo aí. A conexão do conector 1 e 2 do cabo é TX, né? A 3 e 6 é RX. A 4 e 5 é de voz, né? E a outra é chamada de aterramento e sincronismo. Então, pessoal, a gente está encerrando nossa aula de hoje. Espero que tenha compreendido o assunto. Estude, pesquise, busque informações na internet sobre o conteúdo abordado na nossa aula de hoje.